Vamos começar por aqui, caros colegas, falando sobre o seguinte: vereadores propõem medidas para aumentar a segurança nas escolas. O pedido inicial era para que o projeto fosse votado em regime de urgência na sessão desta quinta-feira, mas o próprio autor do projeto, o vereador Rafael Rosa, pediu que o texto tramitasse normalmente pelas comissões permanentes antes de voltar ao plenário. A discussão sobre a legalidade de um vigilante armado para cada CMEI ou escola aqui de Maringá foi amplamente discutido ali. Mas tem um detalhe que chama a atenção, que é com relação à fala do Rafael Rosa na tribuna. E nós fizemos aí um corte dessa sessão que está na íntegra no site do Legislativo, da Câmara Municipal, mas a gente vai trazer para vocês a parte que o vereador se refere sobre o projeto. Muito triste a gente ter que discutir esse tipo de tema e saber que nós estamos precisando criar leis para fazer aquilo que já deveria estar sendo feito há muito tempo na nossa cidade. A gente gasta tanto dinheiro, a gente faz pracinha para cachorro cagar, a gente reforma tanta coisa, a gente gasta 500 mil reais no show do Bruno Marrone, mas é muito caro a gente levantar tudo isso. Sabe o que eu escutei, meus queridos? É de cagar, eu fico possesso com um negócio desse. Essa é a palavra mais técnica. Vai gastar pelo menos 7, 8 milhões. Meu querido, nem que se tiver que tirado debaixo do tapete. Aí nós temos que resolver esse negócio. Porque senão amanhã, se for um filho meu, um filho teu, o que a gente faz? Pelo amor de Deus, gente. Sabe, eu fico possesso de escutar discurso bosta aqui nessa Câmara, enquanto os vereadores estão tentando lutar para ter mais segurança, que esse assunto não começou a se discutir agora, já começou lá atrás, o delegado, o vereador Alex Chaves, pautando questões de ter uma infraestrutura para tentar inibir, coibir que criança possa levar qualquer coisa lá na escola e gerar violência na escola, detector de metais, aí vira um show, porque a escola é lugar de paz. Claro que é lugar de paz, meu povo, mas a gente não sabe o que pode passar na cabeça, ou de um cidadão, ou de uma criança. É isso, meus amigos, é um palavrear que a gente, pelo menos numa tribuna, num lugar, numa casa de leis, não está acostumado a ouvir. Por isso que eu quero começar com Calazans, que é advogado, enfim. Olha, eu acho que a questão aqui não é nem jurídica, né? Acho que, primeiro, vamos separar as coisas. A forma como o vereador Rafael Rosa, um vereador que eu tenho muito respeito por ele, mas que ele usou a tribuna, foi péssima. Péssima. Essa linguagem não agrega nada no discurso, muito pelo contrário. A prova está aqui o debate, vereador. A prova está aqui o debate. Você tem que escutar isso com muito carinho, inclusive. A gente poderia estar debatendo exclusivamente a proposta. Mas aí a fala acaba chamando mais atenção, e aí acaba chamando atenção negativamente. Ela não chama atenção para convencer, independente da ideologia, do lado, se é situação, se é oposição. Não é assim que faz, é isso que falta muito para o campo da política, inclusive para o campo, inclusive para a direita. Falta maturidade, falta construção, falta convencimento, convencer as pessoas, trazer as pessoas para o lado, por meio da apresentação de projetos concretos. Então, linguagem péssima, horrível. Entendeu? E tem que tomar cuidado, porque se tivesse num ambiente político de disputa interna na Câmara, isso poderia ser entendido como quebra de decoro. Esse é um problema gigante para o vereador enfrentar. Então, eu acho muito ruim, acho que merece, inclusive, uma retratação, um pedido de desculpas, porque todos nós sabemos, eu particularmente sei que o vereador Rafael Rosa é muito mais do que essa fala chula dele, sabe? Não gostaria que essa fala ficasse grudada na testa dele, porque eu sei que ele é mais. Então, foi um momento muito infeliz dele. Agora, tem que tomar cuidado também, que a questão da segurança nas escolas, nos CMEs, é evidente que é necessário. Agora, gente, vamos lá, sabe? O que aconteceu em Blumenau, meu Deus do céu, acende um alerta, porque esse negócio pode ter um efeito cascata, tem que tomar medidas urgentes? Tem. Mas não dá para fazer disso uma militância, não. Porque se está falando, comparando a questão do gasto com o Parcão, por que não trouxe essa pauta antes?
Entenderam? Então, se isso já era uma pauta antiga, por que que não trouxe essa pauta antes? Agora, não dá para subir em cima de um palanque por conta da situação que aconteceu em Blumenau. O governo Lula fez isso. O povo aí do PT, um monte de gente nacionalmente, ao invés de estar discutindo prisão perpétua para um sujeito desse aí que não tem condição de conviver em sociedade, estão dizendo aí que a culpa é do Bolsonaro e está politizando. Sou contra a politização de lá e sou contra a politização de cá também. Entendeu? Acho que agora, essa situação, o vereador deveria fazer é propor, por exemplo, a criação de uma comissão para sentar junto com o executivo e os dois, em comum acordo, discutirem a implantação de projetos que possam, pelo menos nesse momento, por conta da possibilidade, que esperamos que não aconteça aí, de um efeito cascata. Mas daí a subir e politizar como se fosse uma disputa política de posições, sou totalmente contra, acho que não foi bem o vereador, não. Edivaldo. Pois é. Falou um monte de besteira de um tema tão grave, tão sério, que a todos nós causou grande comoção. Sei lá, parece que a gente que é pai, episódio como esse dói mais, né? A gente consegue ter uma avaliação mais dolorosa de como é um pai receber uma ligação que o filho dele morreu, morto por uma machadinha, para um cara que já deveria ter sido recolhido ou para um manicômio ou para uma penitenciária. E o vereador faz uma comparação tão esdrúxula, tão desnecessária, comparando a questão dos parcão, que é uma coisa de someno, é uma besteira, em vez de trazer o debate o nível de consciência, de interesse verdadeiro para resolver esse problema. Já pensou em se colocar arma na mão de professora? Essa história de colocar o muro em torno de uma escola, essa história de colocar mais guardas dentro das instituições de ensino, todas elas são decisões que não podem ser tomadas de forma assodada, de forma precipitada. É preciso entender que é um problema um pouquinho mais amplo, um pouquinho maior. Hoje, lendo diversos especialistas a respeito disso, há controvérsia acerca das medidas que se deve tomar. O que se sabe de verdade é que tem muito louco por aí, e até a prevenção, até medidas preventivas são difíceis de ser adotadas. Aí se fala em rastreio de internet, é outra coisa extremamente difícil. Quem trabalha com nível de internet um pouco mais refinado sabe o quanto é difícil, mesmo com mecanismos que a Polícia Federal detém, mesmo o hack especializado tem dificuldade em filtrar riscos que acontecem na internet. Então estamos diante de um problema extremamente grave, extremamente sério. E o vereador perdeu uma grande oportunidade ou de ficar calado ou de subir à tribuna e contribuir para o debate, Gilmar. Olha, eu acredito que o vereador, como o Edivaldo falou muito bem, perdeu a oportunidade de ficar quieto. Ele está quase terminando o mandato, pelo jeito, ele ainda não entendeu qual é a sua função na Câmara de Vereadores. Porque, primeiro, o vereador não pode criar projetos que criem despesa. Aí vem gente criticar, mas você é contra colocar segurança? Assim? Não sou contra. Agora, uma outra comparação que ele fez, porque fez parcão, porque fez praça, fez shows, demonstra que ele não tem conhecimento de como funciona o orçamento do município. São verbas separadas, são recursos separados. E se ele quisesse, o que eu vejo é que ele tentou surfar nessa onda. Ele, com essa fala, infelizmente, vereador, é uma fala chula, não é uma fala por um cidadão se comportar, por exemplo, numa Câmara de Vereadores, numa bancada, num debate, e muito menos para alguém que, além de vereador, é líder religioso na cidade de Maringá. Então ele perdeu a oportunidade de ficar quieto, de debater, o assunto deve ser debatido, mas não com bravatas. Precisamos ouvir quem entende de segurança, nós precisamos de multiprofissionais da área de segurança, da área de psicologia, de técnicos, para que o problema é bem mais grave. Não é querendo navegar, surfar nessa onda, chamando a atenção para o mandato dele, que vai resolver o problema. Temos que parar de tratar a segurança do nosso país, do nosso município, assim por diante, com bravatas de quem somente quer aparecer em final de mandato. Doutora Monique. Eu também acho que foi uma questão assim mais de palanque eleitoral, sabe? De palanque mesmo. E é muito triste a gente falar isso, porque usar uma tragédia para fazer discurso político no momento que a gente precisa abrir um diálogo, né? E a gente espera de um representante público que ele tenha essa capacidade de abrir um diálogo, de representar, de chamar, trazer especialistas, de mostrar quais são os pontos interessantes, de atender a sociedade, né? E principalmente nesse ponto de segurança pública,
do que está acontecendo nas escolas. É um debate tão amplo que precisa de tanto cuidado, a gente precisa tomar medidas conscientes e não precipitadas e extemporâneas, assim. Então, eu acho que ele foi muito equivocado e eu acho uma pena. Celestino. Palanque político, né? Foi igualzinho ontem o ministro dos Direitos Humanos fez também, colocou a administração passada no assunto, né? E outros tantos ministros do governo Lula e outros tantos políticos fazendo palanque político diante da tragédia que aconteceu em Blumenau. E poderia ter acontecido hoje em Londrina, poderia ter acontecido em Colorado. Mari Alves se achou um punhal com um aluno. Então, assim, parece... Estão banalizando um assunto tão sério como esse, né? O vereador perdeu a oportunidade, ele poderia ter usado a tribuna para um assunto mais sério, e aí ele misturou o Parcão com um assunto sério como esse. Eu acho que faltou um pouco de liturgia, né, da palavra. Tantos outros vereadores já fizeram o mesmo, mas o vereador Rafael Rosa, ontem ele pecou.